Muito bem, glória a Deus. Estamos aqui mais uma aula, sobre nossa Escola Teológica Comunhão Profética. A nossa disciplina é sobre missiologia. E aí, você tem feito o ID do Senhor? Nós estamos na página 72. A epígrafe fala sobre o plano de Deus. Vamos à nossa leitura então. O texto básico está em Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Este versículo tem sido discutido por muitos teólogos durante muitos anos. Por isto, apresentarei 3 teorias. A primeira, a imagem física; a segunda, a imagem do domínio do mundo; a imagem racional é o 3, moral e espiritual. Então vamos ver a imagem física. Aqueles que defendem a teologia ou a teoria de que a imagem de Deus no homem é imagem física citam Filipenses 2:27, onde se deduz que o homem foi criado na forma em que Deus haveria de enviar futuramente o seu Filho no mundo. Agora vejamos a imagem no domínio do mundo. A Bíblia nos prova que Deus tem total domínio sobre o mundo que Ele mesmo criou, mas disso é dotado de capacidade para interpretar o bem e o mal. Eu vou repetir: a Bíblia nos prova que Deus tem total domínio sobre o mundo que Ele criou, mas disso é dotado de capacidade para interpretar o bem e o mal. Deus disse ao homem que dominasse a terra e a sujeitasse, conforme Gênesis 1:28. Entende-se que o homem possui esta qualidade divina no domínio da criação, e esta qualidade é entendida como sendo referida imagem de Deus ao homem. Vamos lá então ver agora sobre imagem racional, moral e espiritual. O homem possui o poder de aprender, de adquirir conhecimento. O homem é dotado de capacidade para a interpretação do bem e do mal, para criar leis e derrubá-las, para estabelecer regras, respeitar, influenciar, sentir, querer, articular projetos, buscar a Deus. Sua vontade é ter comunhão com Ele. Então nós vemos que existe algo na alma do homem que tem esse desejo, anela por ter comunhão com Deus. Determinados teólogos interpretam que parcialmente a imagem de Deus impressa no homem seja manifestada através destas qualidades divinas. Entende-se que o Criador, Deus, fez o homem a fim de que ele fosse o seu legal representante entre as suas criaturas. O homem recebeu de Deus todos os privilégios que o glorificam extraordinariamente, conforme é entendido no Salmos 8:5, onde diz: contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. De maneira mais profunda, o homem, o corpo, a alma e espírito, nós veremos na matéria de antropologia bíblica, doutrina do homem. Já o pecado vimos acima, ou seja, em estudos atrás, sobre a martiologia, ou seja, doutrina do pecado. Mais um tópico aqui para você meditar na página 73, ordem da criação. Os primeiros capítulos de Gênesis são chave para a compreensão de todo o resto do Antigo Testamento. É uma teologia da história. Os primeiros capítulos de Gênesis devem, portanto, ser vistos também como testemunho, como confissão concernente à pré-história de Israel como o povo de Deus, e ao mesmo tempo como pré-história de que dá sentido à própria história de Israel. Desta forma, a missão da igreja encontra as suas raízes mais profundas na missão de Israel. Esta, por sua vez, se baseia intimamente no plano redentor de Deus para toda a humanidade. Como encontramos nos relatos da criação, aqui é evidente que desde o início a mensagem bíblica é universal e por esta razão
missionária. A mensagem bíblica é universal, portanto missionária. Os relatos de Gênesis têm como tema inicial a ordem da criação e assim, especificadamente, o reino de Deus, que dá sentido à ordem criativa. Esse é o tema que permanece através de todo o escopo da Bíblia e que é fundamental para a nossa compreensão da missão mundial. Torna-se impossível entender os meios sem o princípio, o efeito sem a causa. É necessário entender o passado para compreender o presente e o futuro. A própria história, seja ela secular ou bíblica, segue esse critério. Então aqui nós entendemos que para você entender hoje o presente, temos que olhar para o passado. Para que possamos entender o que vai acontecer no futuro, nós precisamos fazer uma viagem na linha do tempo da humanidade. E é isso que nós estamos fazendo sobre esse tema de missões. Nós temos que entender que Deus, Ele deposita em nós esta confiança e essa ordem: ide e pregai a toda criatura o Evangelho de Cristo Jesus. Você tem esse chamado. E saiba que isso é um privilégio, ter esse chamado de ser enviado pelo próprio Deus. Ainda na página 73, Deus e as nações. Quando lemos a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, temos a impressão de que Deus só se importa com a nação de Israel e que o resto do mundo era deixado de lado. Mas sabemos que não é bem assim. O nosso Deus não é um Deus exclusivista, não tem favoritismo por esse ou por aquele povo, não se limita a uma determinada nação, como se o resto do mundo não lhe pertencesse. Se isso fosse verdade, como o povo de Israel entendeu, Deus não seria Deus, porque um Deus que se preocupa somente com uma pequena partícula da humanidade não é um verdadeiro Deus. O nosso Deus é o Senhor do céu e de toda a terra. Do capítulo 1 até o capítulo 12 de Gênesis, encontramos Deus se relacionando com todas as nações de modo geral, sem nenhuma particularidade. É por isso que tinha uma afinidade maior com Deus, como foi no caso de Sete, Enoque e Noé. Até aqui, o relacionamento de Deus com as nações do mundo era comum, mas no capítulo 12 em diante, encontramos uma atenção específica da parte de Deus com a nação de Israel. Até por aqui, a nação de Israel ainda não existia, até porque nesse momento não existia a nação de Israel. Confira isso na lista das nações do capítulo 10 de Gênesis. O relacionamento de Deus com as nações em Gênesis de 1 a 11 é visto como um pano de fundo da história de Israel, que começa com os patriarcas, especialmente com o chamado de Abraão, apresentada no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus se dispõe a levantar uma nação, Israel, para que através dela viesse a restaurar a humanidade. Sendo assim, fica bastante claro que a chamada de Abraão para constituir a nação nada mais é do que a continuação ao trato de Deus com as nações, e portanto, a história de Israel só pode ser entendida na perspectiva do problema não solucionado da relação de Deus com as nações. A história de Israel como nação eleitora é estudada minuciosamente na matéria da história do povo hebreu e da matéria de geografia bíblica. Então lá na frente nós vamos estudar isso com mais clareza, ok? Então nós vemos aí que esse relacionamento de Deus, que era a teocracia, era um relacionamento de Deus governando o homem sendo governado por Deus. Havia um relacionamento até o capítulo 12 de Deus com todas as nações. E aí começa então a história do chamado de Abraão e a nação de Israel, tá bom? E consequentemente aí se inicia a história do povo hebreu e toda a questão da geografia bíblica de como Deus instalou esta nação em Canaã. Muito bem? Mais um tópico aqui na página 74, dilúvio e a Torre de Babel. Como já vimos, o homem que Deus criara se perverteu, mas Deus nunca deixou a humanidade sem um testemunho da sua misericórdia. Antes do dilúvio, Deus levantou Noé, o qual pregou o arrependimento e profetizou a destruição da terra com água, se não houvesse conversão, mas o povo
não deu ouvidos à mensagem que ele pregou, e não havendo arrependimento, não houve cancelamento de culpa e nem de pecados. Porque, enquanto perdurar a maldade, persiste o mal. Enfim, a terra foi completamente destruída com água, ficando salvo somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus filhos, ou seja, 8 pessoas. Para remover o mal que havia tomado conta da face da terra, precisou Deus julgar a humanidade com as águas do dilúvio. Os descendentes de Noé também se desviaram dos caminhos do Senhor, criando para si ídolos que foram adotados no lugar de Deus. Através de um esforço coletivo, o homem se encontrou rumo à arrogância e à autossuficiência. Queriam satisfazer um desejo pretensioso de chegar até o céu, com o objetivo de tornar célebre o seu nome. Isso significa que o homem buscava sua própria grandeza na fama e no poder. Pouco parecido com os dias atuais, o homem sempre querendo o seu eu, a arrogância, a prepotência, a fama, que é a concupiscência da carne, né? O egocentrismo, a vaidade, a soberba. Quando falamos sobre concupiscência da carne, nós lembramos da soberba humana. As gerações posteriores ao dilúvio não conseguiram esconder por muito tempo a sua natureza caída e manifestaram-se na construção da Torre de Babel. De novo, o julgamento de Deus se estendeu sobre toda a humanidade, mas desta vez não fez com que todos se espalhassem. A palavra Babel significa literalmente confusão, refere-se à confusão de línguas. Conforme Gênesis 10:10, Babel, que mais tarde passou a se chamar Babilônia, foi a primeira cidade do mundo e Nimrod foi o seu fundador. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra de toda a face dela. Gênesis 11, de 3-4. A Bíblia não diz quantos idiomas surgiram na confusão das línguas, mas de uma coisa temos certeza: de acordo com o crescimento da humanidade, foi aumentando também a variedade de línguas. Hoje no mundo conta-se com mais 6.000 línguas ou 6.000 dialetos. Olha que interessante, né? Por causa da Bíblia também existem mais de 6.000 crenças no mundo, e nós vemos que o homem ele está sempre buscando os seus próprios interesses. Pois bem, seguindo aqui ainda no capítulo sobre missiologia, a disciplina sobre missiologia, nós temos aqui mais um tópico que fala sobre por que Deus confundiu as línguas. Página 75. Você já pensou sobre isso? A ordem de Deus para o primeiro casal era de se multiplicar e encher a terra. Gênesis capítulo 10, de 8-10. Os homens tomaram a decisão de não se espalharem. Até aqui, todos falavam uma só língua, tinham as mesmas normas de conduta e estavam unidos no propósito de Nimrod de não se espalharem. Nimrod tornou-se ídolo deste povo que haviam se esquecido de Deus e viviam sob o seu comando. Visando trazê-los de volta para si, Deus então confundiu suas línguas, de modo que um não pudesse o compreender. Nesse momento, Deus criou instantaneamente vários os grupos étnicos que se espalharam por toda a face da terra. Com o passar do tempo, esses grupos criaram suas próprias maneiras de vida e estabeleceram seu próprio sistema de valor. Suas línguas cada vez mais se subdividiam, tornando cada vez mais diferente uma da outra. Hoje contamos com mais de 6.000 línguas faladas no mundo todo. A atitude divina no julgamento da Torre de Babel não visava a destruição da humanidade, porque isto já havia acontecido no dilúvio, mas tão somente a construção. Com este castigo, Deus impediu a aglomeração da humanidade num só lugar e, simultaneamente, a concentração do mal.
como o mal havia progredido galopadamente na terra, se Deus não tivesse confundido a maneira de propagá-lo através da linguagem, o mundo teria que ser destruído novamente, como ocorreu no dilúvio, quando todos falavam a mesma língua. Deus sabia que as diferenças culturais impediriam que o homem unificasse a raça humana numa rebelião pecaminosa contra ele. Além disso, Deus não queria um líder político como foi Nimrod. Não queria que controlasse a raça humana a fim de impedir o advento do Messias. O método de divisão visando a salvação foi usado pelo próprio Jesus. Está lá em Lucas capítulo 12, 49 e 53. O castigo de Adão e Eva eram menos severos do que o de Caim, que era menos severo do que o dilúvio, que era menos severo do que a dispersão dos povos. O que fazer agora? Ir a Deus densificando o castigo para resolver o problema do pecado? Veja a resposta desta pergunta na lição seguinte. A história da confusão das línguas ficou registrada para que nós nunca nos esqueçamos de que foi Deus quem deu origem a todas as raças e se importa com todas elas. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.